Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Que bom estar aqui. Essa igreja faz parte da minha história, embora eu nunca tenha sido membro desta igreja. Eu conheço essa igreja desde a adolescência, da minha adolescência, quando o pastor Domício era pastor dessa igreja. Alguém conheceu o pastor Domício? Que saudade, né? Pastor Domício, grande Domicião, a gente chamava ele. Ele, a esposa, as filhas. Cadê ela? Débora. Denise. Você está bem, minha irmã? Se encontrasse na rua, não ia saber que era você. Alguns anos se passaram, não é não, minha irmã? Glória a Deus. Que bom estar aqui. E que bom ter sido convidado. Eu me sinto privilegiado de poder compartilhar com vocês essa noite sobre missões, porque é o que bomba no coração daquela mocinha linda que veio aqui compartilhar de missões, né? Aquela fofura ali. Levanta aí, minha gatinha. Só porque eu chamei ela de gatinha, agora está toda vermelha aí, ó. E não é reflexo da camisa não, hein? Ela até mudou de lugar. Mas enfim, realmente, isso mexe com a gente. Missões é alguma coisa que Deus colocou nos nossos corações, que nós podemos até tentar fazer algumas outras coisas, mas não vai rolar tão bem igual o que a gente foi chamado para fazer. A gente ama o que a gente faz. Tem os perrengues, mas é só perrengue. Vai passar. Coisa boa vem lá na frente, não é? Feche os seus olhos, eu queria orar com a igreja. Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, para honrar o Senhor, Pai. Porque o Senhor enviou Jesus, o melhor e maior e mais poderoso missionário conhecido na história da humanidade, Senhor. Se Ele não tivesse vindo, Senhor Jesus, nós não teríamos conhecido a Tua misericórdia, a Tua graça, e estaríamos completamente perdidos como estávamos antes. Mas porque o Senhor o enviou e Ele obedeceu, e obedeceu até a morte de cruz, nós estamos aqui. E te agradecemos, porque ainda que tivéssemos que escolher, não escolheríamos tão bem. Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, que os seus laços, suas cordas de amor nos cercaram e nos trouxeram para perto do Senhor. A iniciativa sempre foi do Senhor, Pai. Não é mérito nosso, porque o nosso coração, como a Tua palavra diz, é terrivelmente enganoso, mais do que todas as outras coisas. E só a sua graça e misericórdia pôde nos salvar. E eu quero te agradecer, Senhor Deus, por este coração para missões que o Senhor tem depositado nesta igreja. E eu quero pedir, Senhor, hoje à noite, que o Senhor expanda as tendas desta igreja. Que o Senhor alargue, Senhor Jesus. E que eles amarrem bem as cordas dessa tenda, Senhor Jesus. Fixem bem as estacas no Senhor. Nós te agradecemos, ó Senhor Deus, e te pedimos, faz mais, Senhor. Nós precisamos e nós queremos mais do Senhor. E assim te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Culto de missões sempre atrai nações.
E eu gostaria, talvez isso não vai acontecer aqui, mas eu gostaria mesmo assim de perguntar: há alguém hoje à noite aqui que não é brasileiro? Não, todos somos brasileiros. Nenhum boliviano, nenhum paraguaio, argentino, nada. Ok. Muito bem. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos baseado no livro de Isaías. Então, se você, por gentileza, pudesse abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 61, texto bem conhecido. Eu imagino que você já deve ter ouvido várias mensagens em cima desse texto. Mas eu gostaria de usar esse texto, usar no bom sentido esse texto, para expressar algo que o Senhor tem colocado no meu coração por anos, que tem a ver com a nossa identidade como igreja. Eu e Rosana, 3 anos atrás, começamos a pastorear a Igreja Batista Vale da Bênção, em Vale de São Domingos. Eu gosto de frisar isso, porque senão soa estranho, né? Igreja Batista de São Domingos. Então, a Igreja Batista Vale da Bênção. E se você que está aqui hoje à noite nunca foi visitar a nossa igreja, eu estou intimando você ir nos visitar. Porque nós somos um campo missionário. Nós somos. Há 3 anos atrás, nós começamos a trabalhar com o propósito de revitalizar aquela igreja. A frequência da igreja estava baixa, muitos novos convertidos, mas o pessoal não estava muito firme. Nós não plantamos aquela igreja, aquilo é fruto do trabalho, do suor de pastor José de Souza Filho, que foi pastor quase 40 anos em Jauru. Não é? E tem alguns parentes dele aqui hoje à noite, amém? Tem, porque eu vi. Ah, eu sabia que você era. A barbinha, isso mesmo. Então nós somos um campo missionário, mesmo que você não veja assim tão quanto eu vejo. Mas plantação de igreja, revitalização de igreja, é um campo missionário. E por ser um campo missionário, nós fomos enviados para lá pelo pastor José de Souza, a igreja de Jauru apoia, mas também somos missionários da Convenção Batista do Mato Grosso. E tem sido muito, muito legal pastorear aquela igreja. É uma igreja ainda pequena, é uma igreja que está se descobrindo como igreja. Você pode pensar assim, como é que é esse negócio de a igreja se descobrir como igreja? É verdade, tem muita igreja que nem sabe que é igreja. E é mais ou menos por esse caminho que eu gostaria de trazer a mensagem hoje para nós. Nós temos muitas coisas dadas pelo Senhor a nós como igreja, e às vezes não sabemos, às vezes sabemos e não valorizamos, às vezes sabemos, não valorizamos, e por não valorizarmos, não usamos o que Ele já nos deu. Eu estava pensando, vou te levar a fazer voltar lá no seu passado agora, e te lembrar daquele dia em que você recebeu aquela caixa de presente de aniversário. Toda embrulhada, com aquela fita bonita, uma caixa grande. E você olhou, criança ainda, você olhou para aquele presente e falou assim, papai arrebentou esse ano, eu vou botar um presentão na minha coleção de brinquedos, ou de roupas, ou de sapato, ou de bolsas, ou sei lá o que, né? E você vai com toda a gana naquela caixa e começa a abrir aquilo, rasgar aquele papel, e você abre a caixa e está lá o que você estava esperando, aquele presentão bonito. E você fica maravilhado com aquilo.
E você deixa a caixa de lado e sai andando com aquele presente, com seus olhos brilhando, ou talvez até chorando de alegria. Aquilo que você esperou o ano todo, né? Antigamente a gente escrevia a cartinha do Papai Noel, né? Papai Noel, lembra da minha Calói, né? Quem é desse tempo, né? Só levantar a mão não, para não entregar a idade, né? Mas aí o seu pai ou sua mãe diz assim, mas não acabou não. Aí você leva o outro choque. Uai, como assim, pai, não acabou? Volta lá na caixa, tem mais coisa. Aí você já dá um suspirão, o sorriso já está lá na orelha, você vai lá na caixa de novo e encontra mais um. Melhor do que você esperava. E aí você sai de novo com aquilo e a mãe fala, não acabou não, meu filho, volta lá. E você vai tirando aqueles papel todo que tem dentro daquela caixa e vai descobrindo 2, 3, 4, 5 presentes. E o seu Natal ou o seu aniversário, então tem aquele impacto de um presente que é muito maior do que você esperava, ou que você até merecia. Porque os seus pais foram bondosos com você e te deu, porque eles te amavam. O reino de Deus é assim. O Senhor nos dá no pacote, quando nós aceitamos a Cristo, o Senhor nos dá no pacote, no combo, essa palavra ultimamente, né? Combo da salvação, vem um monte de coisa que às vezes a gente nem percebe, nem sabe que está lá, e a gente sai com aquele primeiro e vai embora com aquele primeiro alegrinho da salvação, mas o Espírito Santo vem e fala assim, não, tem mais, vai lá, volta lá no pacote, tem mais. Você mexe e descobre, olha só que bonito, mas tem mais, e você vai... Deus nos deu muitas coisas como igreja, e não nos deu apenas para nos alegrarmos e estarmos felizinhos da salvação, retumbantes por aí e alegres. Ele nos deu também para isso, mas também para o uso, para a salvação daqueles que ainda não foram alcançados com a glória do Senhor, com o poder do Senhor. Então, ali em Vale de São Domingos, nós temos investido tempo, investido finanças ali. E eu digo, cada tempo, cada minuto gasto, cada finança investida, cada visita feita, cada culto realizado, vale a pena. Vale a pena. Não é tempo perdido. Nunca foi. Nunca foi. Porque não tem nada a ver comigo ou com Rosana. Tem a ver com Cristo. Nas mãos dele, tudo é válido. É ele que dá o valor para aquilo que nós fazemos. E isso nos empolga a continuarmos, mesmo nos perrengues, mesmo nas dificuldades. E, embora São Domingos não, o Vale de São Domingos, desculpa, a cidade de São Domingos não seja um campo transcultural para eu e Rosana, ele tem os seus desafios. Tem os desafios que precisam ser conhecidos, entendidos, compreendidos da melhor forma possível, para que eles sejam ultrapassados em favor do povo da cidade. Em favor, principalmente, daquele que ainda não conhece a Cristo. Então, quem é chamado, quem está no ministério, quem vai para o campo, quem pastoreia uma igreja, não está fazendo por si próprio. Não está fazendo para si próprio. Está fazendo pelos outros. E ai de quem não fizer assim. Ai de quem não fizer assim. Porque Cristo se doou a nós.
Ele se deu por nós. E Ele pede para nós imitarmos a Ele. Não tem outra maneira. Não tem outra razão e nem motivação para fazer o ministério, cumprir aquilo que Ele deixou para nós como tarefa. Muito bem, Isaías 61, depois de falar tanto, você ainda lembra da referência? Isaías 61. Do verso 1 ao 3 apenas diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião, que estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, e veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de enfatizar essa noite quanto ao que eu e você temos dados por Deus é algo chamado unção. Existe até a piadinha que diz que uns são e outros não, mas eu não estou falando disso. Eu estou dizendo de graça. Eu estou dizendo de presença de Deus. A Bíblia, aliás, está dizendo de chamado para estar fazendo algo que precisa ser feito, que é urgente e importante, mais do que às vezes podemos imaginar. É interessante que quando Isaías escreve isso, o livro de Isaías é datado de mais ou menos 700 anos antes de Jesus Cristo vir. Então, pensando na pessoa de Isaías, é totalmente certo pensar de que ele estava escrevendo, também pensando no que ele estava fazendo nos dias dele. Mas o texto é profético, é messiânico, e eu não posso olhar esse texto apenas pensando na pessoa de Isaías e os dias que ele estava vivendo, porque esse texto aponta para Jesus. Quando Jesus está na sinagoga e pedem para ele ler o texto do dia, ele abre exatamente nesse texto e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E depois de ler, a palavra diz que ele fechou o livro, e ele olha para a galera e diz assim: hoje, essa palavra se cumpriu. Rapaz, foi um pega dentro da sinagoga, menino. Foi um trem doido, o povo reclamando: quem é esse que vai falar um trem desse? O que é isso? Isso é um absurdo. Jesus sabia quem ele era. Jesus não tinha dúvida da tarefa e do chamado e da unção que ele tinha dado pelo Pai a ele. Irmãos, entendam uma coisa, que para nós fazermos missões, se nós não entendermos que nós precisamos desesperadamente andarmos debaixo da unção de Deus, você pode até tentar, eu posso até tentar, mas não vai funcionar igual se você for debaixo da unção. Então, missões sem unção é enrolação. Inventei isso agora. Mas gostei, soou bem, né? Não vou pedir para você virar para o seu irmão e repetir isso para o seu irmão. Fica tranquilo. Mas é verdade. Missões, ou seja, o ministério de forma geral, feito na força do seu braço, é nada.
É nada. Você vai produzir um pouquinho, mas não vai conseguir produzir tudo aquilo que você poderia produzir se você estivesse andando debaixo da unção de Deus para tal tarefa. Está dando para entender? Você não se chama para missões. Você não se chama para o ministério. Você tem que ser chamado. Essa última semana hoje terminei, graças a Deus, terminei o livro de Levíticos. E Levíticos é isso. É Deus colocando a bênção dele sobre Arão e os filhos e a descendência deles, para servir ao Senhor de tempo integral ali, na obra do Senhor o tempo todo. Mas a palavra repetida, uma das maiores palavras repetidas no livro de Levítico é unção. Unção. Não é cantar bem, não é pregar bem, não é dançar bem. Eu não podia deixar de sair de fora, né? Sabe como é que é? Sabe, não é, isso é legal, tudo isso é empolgante. O culto tem um outro aspecto quando nós participamos dessa maneira. Mas nada disso sem a unção de Deus é aproveitável, é apenas religiosidade. Unção. E é interessante que o chamado de Isaías, no capítulo 6, diz assim: então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios. Por isso, já estou acabando. Já entendi a mensagem. A sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem nós cantamos isso à noite aqui? A quem enviarei? Quem irá por nós? Olha que interessante, plural. Deus mesmo está falando: quem irá por nós? E eu respondi, Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo: estão sempre ouvindo, mas nunca entendem, estejam sempre vendo e jamais percebem. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os seus olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Alguém pode pegar essa última parte do texto que eu li e dizer assim: Deus não está interessado em coisa nenhuma em salvar. Ele está falando aqui que quem vai ouvir não vai entender, quem vai ver não vai perceber, não vai discernir. Parece que ele dá uma palavra contrária para dar um nó na cabeça de quem não entende. E é isso mesmo. Mas a pergunta é: se Deus não estivesse interessado que o perdido viesse até Ele, por que Ele, Deus, o próprio Deus, veio e falou com Isaías: Isaías, quem irá por nós, Isaías? Não faria sentido nenhum uma pergunta dessa. Não faria sentido nenhum Isaías responder: eu, Senhor. Isaías podia virar para Deus e dizer assim: ó Deus, você está falando aqui que o povo não vai entender, eu vou fazer o que lá? Vou levar que raio de mensagem? Se o povo não quer te ouvir, vai ouvir a eu? De jeito nenhum. Mas Deus está convocando nós como igreja, ainda que o povo não esteja querendo ouvir. Nós temos que ir, e nós não vamos sozinhos.
Nós vamos com Ele, porque foi Ele que nos chamou e nos ungiu para ir. Eu vou ser bem claro, curto e grosso. Ninguém salvo por Jesus Cristo está desculpável desta responsabilidade de pregar o Evangelho. Ninguém. Não me interessa se você converteu hoje à tarde. Não me interessa se você está no ministério, 90 anos no ministério e chegou à conclusão de que não, já fiz o bastante. Não é o bastante. Não acabou a tarefa. E o Senhor continua nos convocando. Amém? Muito bem. O Espírito do Senhor nos ungiu para isso. João 14, 21 a 23 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, o garoto da bolsa, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos morada nele. Quando você entregou a sua vida para Jesus, Ele veio e fez morada em você. E porque Ele habita em você, você e eu temos tudo, como igreja, para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Deu para entender? Pegou? Espero que eu não precise desenhar. Você tem tudo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho isso. Você tem tudo. Tudo. Não fica com mimimi, não. Não fica com bestagem, não. Só obedece. Só obedece. Feche os seus olhos um pouquinho. Jesus, eu quero orar por esse retiro de jovens. Senhor, eu sei que eles têm uma programação. Eu sei que eles ouviram do Senhor, Pai. Eu sei que eles vão se divertir. Eu sei que eles vão ter bons tempos juntos ali, Pai. Mas eu quero te pedir, Senhor Deus. Por favor, Senhor. Levanta obreiros para a seara, Senhor Jesus. Levanta obreiros, ó Senhor. Sua palavra diz que nós devemos rogar ao Senhor da seara por obreiros. Eu estou rogando, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, que esses jovens sejam impactados com a presença do Senhor, ó Pai, de uma maneira tal que eles não vão conseguir ficar do mesmo jeito. E eles vão querer não só ter mais intimidade contigo, mas vão querer expressar essa intimidade para o perdido, Senhor. Eu oro assim, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Mas a igreja também tem outros elementos descritos nesse texto. Por exemplo, o texto diz que ele foi ungido para. Ele não foi ungido para ele ficar untado, ungidinho, gostosinho, quietinho, melecadinho, paradinho no banquinho da igrejinha. Ele foi ungido para.
E esse para é uma parada. Lembrei do pastor Solano agora. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Não é pregar o evangelho do santo Alessandro Bana, do ungido Wagner Villa, do Holy dos Holies, Manuel Elicínio, e assim por diante. É para pregar o evangelho das boas novas de Jesus Cristo. Só. E olha que esse só é ainda muito mais do que suficiente. Extremamente suficiente para salvar o perdido. E esse evangelho, essas boas novas, tem que ser levados para alguns tipos de pessoas. Bora dar uma olhada nesse trem aqui. É para pregar as boas novas aos quebrados, os moídos, os estrupiados da sociedade, os confusos, os noiados, os detonados, e assim por diante. Jesus mesmo disse: eu vim não para os sãos, mas para os doentes. Presta atenção, quebrantados de coração. Gente que está moído e que está sensível, que está ao ponto de ser colhido. E ser cuidado, para que ele não viva mais quebrado, moído. O evangelho é para o quebrantado de coração. E ele diz assim: enviou-me a curar os quebrantados de coração. Cura. A igreja é um hospital, sabia disso? Algum médico, enfermeiro, enfermeira aqui presente hoje? Nenhum? Uai, essa é a primeira vez. Mas é para curar o quebrantado. Não é para pregar o evangelho e deixar lá e deixa ele se curar. É para você ir lá e curar ele. Como? Abraçando, cuidando, discipulando o quebrado. Para que o quebrado deixe de ser quebrado, que ele seja colado, emendado, como o vaso do oleiro. Que ele possa ser cuidado por ti. Você tem a unção de cura. Você tem. Mas nós somos batistas. A gente é batista. Vou falar nada para você não. Vou falar nada para você não, tá? Você tem o que Deus determinou que você tenha, e a palavra dele diz que você tem cura para oferecer para os quebrados. Você tem isso em você, Deus te deu. E se você disser que não tem isso aqui, é como você negar um dos presentes dentro da caixa. Eu quero esse aqui é feinho, quero não, pai. Bonito para você. Seu pai vai ficar alegrinho com você, que você não tem uma ideia. Ele deu tudo para você. E continua, dizendo assim, a proclamar a libertação. Olha só que legal. Libertação. Mas nós não tem isso aqui nessa igreja, não, que nós não é pentecostal, que não sei o quê, Não interessa se você se denomina assim ou não. O fato é que você tem graça de Deus para trazer libertação para pessoas.
É inquestionável se Deus deu ou não. Deus deu. Se você está usando, é outra coisa. Se você quer usar, é outra coisa. Mas que Ele deu, Ele deu. E está dado. E se você não usar, se eu não usar, nós vamos ter que prestar conta. Se Ele deu e não usamos, não estamos sendo bons mordomos com o que Ele nos deu. Libertar os cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus. Estamos em fevereiro, início do ano. Esse ano é um ano aceitável para você? De Deus para você? Você crê que esse ano vai ser um ano chique demais da conta, que você vai ser abençoado, que você vai nadar de braçada com Jesus esse ano? Levanta a sua mão, pelo amor de Deus, levanta. Aleluia, glória a Deus. Rapaz, de vez em quando dá um trabalho, né, esse negócio, rapaz. É promessa de Deus. Por que não acreditar nisso? Mas para o perdido que está lá fora, esse pode ser, na perspectiva de muitos, o pior ano à frente dele. Quem é que vai fazer essa pessoa mudar de opinião? Quem é que vai levar esperança para essa pessoa? Quebrada, presa nas algemas, estrupiado, moído, sem perspectiva de futuro nenhum. Eu tenho que tomar cuidado com esses negócios, que outro dia eu quebrei numa igreja um copo. Eu tenho que ficar longe dele. Quem é que vai levar essas coisas a essas pessoas? Você. Bingo. Surpresa. Pensa que é só eu, né? Pensa que é o Baninho aqui, né? Só o Manelzinho, né? Não. Você está no barco comigo. E se vocês não fizerem, vocês vão dançar. Porque é verdade, a gente perde a oportunidade de fazer coisas com Jesus, para o bem daqueles que estão perdidos sem Ele. Então, libertação, cura, esperança. E o texto diz que para proclamar o dia do Senhor, a vingança do nosso Deus. Pronto, aí quando fala em vingança, aí a bola já murcha, porque misericórdia, eu não quero ser alvo da vingança do Senhor, amém? Você quer? Sugiro que não, nem levanta a mão. Se você levantar, ele vai ver. Então, ninguém quer ser alvo da vingança do Senhor. E esta vingança está prometida para o inimigo dele. Você não tem que viver e experimentar a vingança do Senhor. É totalmente desnecessário isso. Mas a vingança dele virá. O juízo virá. E a coisa triste do juízo é que muitos serão apartados do Senhor. E muitos desses, porque não tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem do Senhor. E isso complica para nós como igreja. Porque se eles não ouviram, é porque nós não fomos até Ele. Nós paramos nessa parte do texto onde Isaías escreve dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. E aí a igreja para. E esse parar não é estagnar, é consequência, é alvo futuro. É desejo, é visão, sabe, é gana de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Então, se eles não ouvirem, é porque foi falha nossa. E aí o negócio fica feio para nós. Então, vamos completar a tarefa
junto com aquele que nos chamou para a tarefa. Debaixo da unção dele para nós. Porque ele quer isso para nós. Mas ainda o texto diz: apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar os que choram. Eu gosto disso. Porque isso me leva a pensar de novo que com o habitar do Espírito Santo em minha vida, porque ele habita em mim, essa capacidade de consolo também está em mim. Também. Na unção dele. Na graça dele. Com palavras dele. E a pôr sobre os que estão em Sião, que estão de luto, uma coroa ao invés de cinza. Coroa. Honra. Tira a tristeza, põe coroa. Tira a desonra, porque as cinzas eram jogadas na cabeça das pessoas, e o pano de saco era vestido quando existia um quebrantamento, uma tristeza, uma convicção de pecado, um luto por alguma coisa, a cinza era jogada na cabeça, mas aqui está dizendo: tira a cinza, põe a coroa da glória, a coroa da honra de Deus, para nós e para os perdidos que não vão mais ser perdidos, em nome de Jesus. Coroa, coroa, guarda isso na sua cabeça. Coroa, óleo de alegria, ao invés de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Durante o louvor, acredito que o Senhor colocou um texto no meu coração. Salmo 113. Que diz assim: aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do povo. Faz que a mulher estéril viva em família, e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Essa palavra é para você. Líder de louvor que ministrou hoje à noite. Essa palavra é para você. Que tal pensar em nações? E fazer as nações se alegrar louvando ao Senhor? Que tal fazer esse povo pular, cantar, dançar nas nações da terra? Ora sobre isso, irmão. Põe diante do Senhor isso. Toda palavra que nós recebemos, sempre temos que levar ao Senhor para uma confirmação. Sempre. 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 E eu quero concluir essa mensagem, irmãos. Eu planejei concluir essa mensagem de uma maneira, contando com a presença de uma pessoa que eu amo muito. Além da minha esposa, calma, da minha esposa. Irmã Maria. Irmã Maria não pôde vir ao culto hoje à noite. Ela mora aqui em São Domingos, em Lacerda, mas é membro da nossa igreja lá no Vale de São Domingos. Quando eu comecei a pastorear
no Vale de São Domingos, um dia de tarde eu falei, eu vou pegar minha moto e vou fazer visitas. E cacei a casa da irmã Maria. E achei. A irmã Maria estava em casa, uma senhora dos seus 60 anos, alguma coisa aí. E a dona Maria estava em casa, tranquila e sozinha, vivendo numa casinha bem pequena, bem simples. E eu falei, irmã Maria, eu vim visitar a senhora. E ela disse, vamos entrar, pastor? Eu falei, não, vamos ficar aqui na área mesmo, vamos pegar uma cadeirinha, sentar aqui na área. Aí nós pegamos uma cadeira, estava um calor terrível. E aí nós sentamos na área da casa dela e começamos a bater papo. E ela começou a contar a história dela, começou a contar a história da família dela e de quem ela era parente, foi contando e foi contando. A filha dela é membro da igreja. As netas vão na igreja. E ela disse assim, em um determinado momento, ela disse assim, pastor, eu sempre quis passar a ser crente. Eu falei, é mesmo, irmã Maria? Uai, e por que não passou? Ah, não sei. Eu sempre quis, mas nunca passei. Uai, eu acho que eu posso ajudar a senhora nesse problema da senhora, ué? É mesmo? Posso, ixi, isso aí é facinho de resolver. Uai, então, me explica aí. Eu acho que ela pensou que eu ia abrir a Bíblia, fazer um estudo bíblico de 2 horas com ela, fazer o apelo e já fazer o batismo ali. Não rolou. Mas eu falei, mas minha irmã, a senhora vai na igreja há quanto tempo? Ah, já tem muito tempo, irmão. Já tem muito tempo. Mas a senhora já entregou sua vida para Jesus? É a resposta clássica, né? Não, mas eu vou na igreja há muito tempo. Uhum. Mas a senhora entregou a vida para Jesus? Tipo assim, a senhora orou e convidou Jesus para entrar na sua vidinha? Bom, eu estou indo na igreja. Uhum, eu entendi, eu ouvi essa parte. Mas a senhora assim orou, convidando Jesus? Não me lembro de ter feito isso. Falei, então, é coisa fácil demais. Eu vou ajudar a senhora topa? Uai, eu estou esperando isso a vida toda. Falei, então bora para esse negócio, vamos resolver o problema da senhora hoje. Nós oramos e a irmã Maria entregou a vida dela para Jesus. Foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus em Vale de São Domingos. Eu tenho a irmã Maria. Hoje eu vi uma pregação que o pastor estava dizendo que a gente não tem ovelha, quem tem ovelha é Jesus e a gente cuida delas, né? Eu concordo com ele. Mas rapaz, aquela ovelhinha, ela é tão parte da minha vida, que eu chamo a irmã Maria de minha ovelhinha. Ô minha ovelhinha, como é que está a senhora? E eu gosto muito da irmã Maria. Ela mora aqui, de vez em quando ela vai para lá visitar a filha, e aí a gente vê ela. Mas naquele mesmo ano, não demorou muito, naquele mesmo ano, a irmã Maria chegou para mim e disse assim, pastor, eu quero batizar. Eu falei, ué, mais rápido do que eu pensava, ué. Bora. Que tal o final do ano? No dia de passagem de ano, irmã Maria. Estou dentro. Então vamos embora. Aí demos estudos a ela, dia 31 de dezembro daquele ano, nós batizamos a irmã Maria na igreja. E a irmã Maria está firme com Jesus. Ela vem nessa igreja a maior parte do tempo quando ela está aqui. Procurem saber quem é a irmã Maria. Você conhece ela? Você já encontrou ela ou não? Eu vou mandar foto dela. A irmã Maria é um doce de pessoa. Um doce. Não é complicado, irmãos. Às vezes a gente pensa em missões e a gente cria um monstro diante de nós. Temos o desafio da Turquia? Temos. Minha mulher está doida para ir para lá. Tem o desafio da grana? Tem, porque eu não tenho. Eu tenho a mulher. Tenho a mulher. Posso até enviar, mas não tem a grana.
Mas quem diz que isso é problema para Jesus? Quem diz que isso é problema? Nunca foi problema para o Senhor. Irmãos, eu passei a minha adolescência em Jauru. Tudo sujo de graxa, trabalhando em oficina mecânica. Fedendo a maior parte da semana, com as unhas tudo preta, cara quenta de graxa. E o Senhor me tirou de Jauru e me levou para as nações da terra. Eu vou dizer uma coisa aqui, não é para glorificar a mim não, porque isso aí não é glória minha não. Mas o Senhor me deu a oportunidade de pisar em 23 nações, se eu sair de Jauru. Eu não estou desmerecendo Jauru. Estou dizendo que Jauru é um trenzinho, uma pelotinha no mapa que ninguém sabe onde está. Não estou falando isso não. Estou dizendo, às vezes nós olhamos pequeno demais para nós, ué. Às vezes nós nos reduzimos. Ah, Senhor, diante dele nós somos igual gafanhotos. Eles vão matar a gente, trucidar, amassar, fazer suco com a gente, vão beber, vão gargarejar, a gente vai cuspir. A gente... Para com isso, que bestagem doida é essa? Deus te leva aonde Ele quer te levar. Você está afim? Essa é a pergunta. Você está afim de ir? Que seja no São Domingos ali. Você está afim de ir? Porque é o primeiro passo. A Jerusalém já está indo bem. Samaria está ali. Judéia um pouquinho mais para frente. E aí vem os confins da terra. É bom demais. Tudo é bom. Deu para entender, irmãos? Deu para entender? Tudo o que você e eu precisamos, nós temos. Não nos falta nada. Ele habita em nós. E Ele é a plenitude de todas as coisas. Portanto, não nos falta nada. Nada. Da parte de Deus não nos falta nada. Da nossa parte nos falta obediência, disposição, desejo de querer ir com Ele. E é por isso que nós estamos aqui hoje à noite. Para lançar um desafio missionário nos seus corações. E desafiar você a fazer a perguntinha que não quer calar. E eu, Senhor? E eu? Para onde eu vou? O que o Senhor tem para mim?